O Jornal Gazeta Norte Mineira está começando com os seguintes destaques. Pesquisas realizadas pelo Ministério da Saúde visam beneficiar a todos os brasileiros. Mulher entra em agência bancária com faca e ameaça gerente. E ainda, vândalos arrombam porta da delegacia de Cristália. Essas e outras notícias agora no Jornal Gazeta Norte Mineira. Começamos esta edição mostrando em quais situações a empresa pode obrigar o empregado a fazer exames toxicológicos. Você vai saber se motoristas profissionais podem ser submetidos a exames de sangue e testes de bafômetro. Confira na reportagem. Fernando trabalha como motorista numa empresa de bebidas em Brasília há 3 anos. Está acostumado a dirigir o caminhão carregado. Como prevenção, a empresa submete os motoristas a exames toxicológicos e testes de bafômetro. Os exames toxicológicos nós fazemos no admissional, no periódico a cada 2 anos e no demissional. E os testes de bafômetros, eles são realizados de forma aleatória, semanalmente, com todos os condutores de veículos da empresa. O teste do bafômetro é feito de surpresa. Fernando concorda com a iniciativa da empresa. A partir do momento que você faz a conferência que os seus condutores estão 100% habilitados a poderem sair para a rua, você está evitando que se gere um acidente no meio da rua. Porque a partir do momento que você assume o risco de sair alcoolizado com um caminhão daqui de dentro da empresa, você está colocando em risco a vida de diversas pessoas. E muitas das vezes, acontecendo um acidente, você pode destruir toda uma família por causa de uma decisão errada que você teve. O diretor de Educação no Trânsito do Detran do Distrito Federal alerta: a reação do motorista que consumiu bebida alcoólica é mais lenta. Nós temos, principalmente em relação ao condutor, um grande problema, que é as distâncias que a gente chama de distância de reação, distância de frenagem, né? Essas distâncias, para quem bebe, elas acabam ficando muito maiores. Ou seja, o condutor que acionaria o pé no freio ao observar um pedestre, o tempo que ele vai gastar para acionar o freio, ele vai ter uma distância maior percorrida, porque esse tempo vai ser maior. E com isso ele pode, nessa falta de medição real, ele pode frenar o veículo, né, fazer a frenagem, mas ele vai bater naquele pedestre ou no outro objeto fixo. O artigo 235b da Lei 13.103 de 2015 diz que o motorista profissional deve submeter-se a exames toxicológicos e a programa de controle de uso de droga e de bebida alcoólica instituído pelo empregador, pelo menos uma vez a cada 2 anos e 6 meses. Esse juiz do trabalho explica em quais situações o empregado pode ser submetido a exames toxicológicos. Todas as vezes que a atividade desenvolvida pelo empregado envolver intrinsecamente uma atividade de risco. Por exemplo, pilotar aviões ou dirigir cargas que sejam perigosas ou transporte mesmo de passageiros, o uso de armas de fogo. Nestas condições, jurisprudencialmente se tem entendido a permissão para que o exame de admissão inclua um painel, né, de sangue para ver se há o uso de substâncias tóxicas ou de substâncias inebriantes, ainda que lícitas, como álcool, de forma comum ou constante. O magistrado ainda esclarece que os exames podem ser exigidos, inclusive, durante o contrato de trabalho. Eles podem se renovar durante o contrato, quer através de uma política periódica ou através de exames aleatórios. Normalmente, regulamentos empresariais tratam disso em grandes empresas, ou existe até convenção coletiva ou acordo coletivo que regula isso para essas atividades de risco. O juiz lembra que as consequências para o profissional que faz uso de substâncias psicoativas podem ser graves, como demissão por justa causa. O magistrado ressalta, no entanto, as situações em que a dispensa motivada não é permitida. A primeira situação é o uso prescrito medicamente. Se ele foi comunicado à empresa, o trabalhador está tranquilo, comunicou à empresa e a empresa ainda assim optou por mantê-lo na função. Se ela decorrer do uso
por força de uma dependência química, a dependência química é considerada pela Organização Mundial da Saúde como uma doença psiquiátrica. A pessoa que sofre de uma doença psiquiátrica não pode ser demitida, também não deve continuar no contrato com o contrato em atuação. O contrato é suspenso, ela é encaminhada a uma perícia médica do INSS, constatada a dependência química, essa pessoa ficará então gozando do auxílio-doença enquanto se recuperar. No próximo bloco, vândalos arrombam porta da delegacia de Cristália.